Nós vamos orar para começar, amém? Queria que alguém orasse aí para mim, para começar. Luiz, vai orar, pode orar para nós? Você ora? Você vai orar, filho? Ou ele está com o microfone ruim? Tá indo aí. Tá, vamos esperar um pouquinho que ele está... Eu tô na cozinha e ele no quarto. Ah, tá. Tá dando para me ouvir? Estamos te ouvindo, alto e claro. Ok. Vamos lá, Luizinho. Ora aí, meu filho. Tá bem. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nós conseguirmos nos reunir hoje nessa aula, Pai. Amém. Abençoe com que a internet seja boa, Pai. Amém. E com que tudo que nós vermos aqui, Pai, que fique na nossa cabeça, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Luiz. Glória a Deus. A gente coloca as pessoas no fogo, né, Luiz? Aí depois a gente treina. Amém. Sobre o que nós falamos a semana passada, a primeira aula, o que mais chamou a atenção de vocês? Inclusive eu tinha falado lá daquela atividade para fazer, mas aí a gente não postou ainda, então eu vou deixar para vocês entregarem na semana que vem. Nós vamos postar hoje ou amanhã, tá? Para vocês fazerem um resumo de uma experiência que vocês tiveram nessa área. Você perdeu a aula, Edilene, semana que vem? Inclusive, eu vou ter que gravar essa aula de novo. De hoje, acho que amanhã, provavelmente, eu vou gravá-la de novo, tá? Aí você pode assistir por lá. Mas, sobre a atividade, a gente vai postar. Você também, Aline, ok. Vocês vão poder assistir, tranquilo. Na próxima aula, para vocês apresentarem uma experiência que vocês tiveram nessa área de louvor, de adoração, de algo que vocês vivenciaram e que vocês começaram a praticar isso, a louvar, a adorar a Deus, e Deus interveio na situação que vocês estavam vivendo. Então, é algo bem resumido, bem curto. Amanhã a gente vai estar postando isso, amém? Agora, do que a gente falou a semana passada, então só estava a Sandra e a Ângela, né? É isso? O Luiz também estava semana passada. É isso? Eu? Sim. Eu estava semana passada na aula. Você, a Sandra e o Luiz, acho que só vocês, não é isso? Porque a Edilane não estava, nem a Aline. Agora, do que nós aprendemos a semana passada, o que mais chamou a atenção de vocês? Ângela, Sandra? Alô? Pode falar aí, pessoal. Olha, eu vou falar, foi muito boa a aula da semana passada, foi bem produtiva. E o que eu aprendi, o que me chamou mais atenção, é que assim, quando eu chego no culto, quando eu chego na igreja, eu sei que eu estou na casa do Pai. E eu tenho muita liberdade com o Pai. Uhum. E conforme o louvor vai acontecendo e a gente vai se entregando, a gente pula, dança, gesticula, porque assim, é algo quase palpável para mim. E o que eu tenho pedido para Deus é que Deus tire a timidez das pessoas que estão ali naquele lugar, que elas comecem a se soltar, para que elas não vejam aquilo com os olhos ruins, ou até, sei, eu entendo, mas eu não sei explicar. Uhum. E para que elas deem essa liberdade, para que Deus possa fazer uma obra na vida delas completa. Porque aonde tem o louvor, as barreiras não permanecem. Amém. Elas caem. Amém. Sandra, quer falar alguma coisa? O que me chama a atenção, assim, é o coração sincero, né? Que é aquilo que você, acho que até falou de Davi, né? Se eu não me engano. Sim, sim. Deus conhecia o coração dele, né? Então, a adoração que Davi entregava para ele quando estava sozinho lá no deserto, que ele compunha os salmos e que ninguém sabia,
era entre ele e Deus, né? Então eu acho que dentro daquilo que você falou, o louvor é isso, né? A adoração é essa, né? É um coração sincero, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para a aula de hoje. Certo. Então a gente vai começar com compreendendo o que é a adoração. Então, só um minutinho, deixa eu só passar um negócio aqui. Aí. Então, começando a de hoje, compreendendo o que é a adoração. Bom, se o louvor é a nossa resposta à pessoa de Deus, então a nossa adoração é a resposta à sua presença percebida. Sua presença transcende a atividade humana normal e ela é santa. Gênesis 28, 16 e 17. Vamos lá. Aí diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aí vamos ler também Gênesis 28, 11. Vamos lá. Aqui. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Jacó aqui, a Bíblia fala que ele estava dormindo, né? E ele não estava percebendo a presença de Deus naquele lugar. Tanto que aqui, quando a gente lê o versículo 11, um lugar que ele estava comum, onde ele estava deitado, foi transformado num lugar sagrado, por causa do quê? Da percepção, da consciência da presença de Deus. A presença de Deus agora estava ali, aquele lugar não era mais comum. Mas Jacó estava, como ele estava com sono e cego naquele momento para perceber a presença de Deus, a consciência da presença de Deus é que nos chama a adoração. O que a palavra diz para nós, né? Estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Estarei convosco todos os dias da sua vida. Então, o Senhor está aí com você só agora? Não, o Senhor esteve com você o dia inteiro. O Senhor está comigo agora? Não, ele esteve comigo o dia inteiro. E agora à noite ele vai estar, e amanhã ele vai estar, e assim sucessivamente. Agora, será que nos nossos momentos hoje, em que momento nós paramos para adorar a Deus? Para parar e ter essa consciência que a presença de Deus está ali, ter essa percepção que a presença de Deus estava nos chamando. E quando nós temos essa percepção e ouvimos a voz de Deus, lembra quando o profeta Samuel, ainda criança, e que Deus chamava ele, né? E ele não entendia que era a voz de Deus, ele achava que era o sacerdote que estava chamando ele. E aí, então, 3 vezes aconteceu para que ele pudesse perceber a presença de Deus aqui. Então, nós não podemos deixar que isso passe durante o dia, mas que em algum momento nós paremos e venhamos a glorificar a Deus, a adorar o Senhor, né? A ser atraído pela presença dele, onde nós estivermos, seja no carro, onde na nossa casa, e ter essa percepção da presença de Deus, deixarmos nos levar por essa presença tão poderosa, tão maravilhosa, a ponto de nós o adorarmos. Salmo 100, nós lemos, acho que na outra aula, acho que não. No verso 4 diz assim:
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, aqui é a receita, é a forma, de que forma? Eu estou aqui, tá, eu vou entrar na presença de Deus como? Aqui está dizendo, entrai por suas portas, com o quê? Com ações de graça, com gratidão. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado pelo fôlego de vida. Tantas coisas nós temos para entrar por essas portas, né? Pelas portas do louvor, com adoração, com gratidão. E nos seus atos com hinos de louvor. Então, aqui é a receita para nós adentrarmos o lugar santo e bendizer o nome do Senhor. Na antiga aliança, o povo ficava no átrio, que era o pátio, e somente os sacerdotes poderiam entrar no santo lugar. E o sumo sacerdote era o único que podia, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos. Através de Jesus, aleluia, este caminho foi liberado para nós, até Deus. O caminho agora, o véu foi rasgado, e para todos nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Não é tremendo isso, gente? Algo que era feito somente por uma pessoa, por um homem de Deus, por um sacerdote. Hoje, eu e você, nós temos o privilégio de adentrar o Santo dos Santos e adorar o Senhor e adorar a sua presença. Não sei se vocês já prestaram atenção em algum momento da sua vida que você começou a adorar o Senhor, que você entrou, como está escrito aqui nesse salmo, pelas portas, né, com ações de graça, com adoração, com louvor, e você percebeu a mudança do ambiente que você estava, como aconteceu com Jacó. Um lugar comum foi transformado. Uma vida comum, como a nossa era, foi transformada, né? Não somos mais uma pessoa natural desse mundo. Nós não somos mais, porque agora aquele que opera, que traz vida e vida em abundância para nós, ele entrou nas nossas vidas, e o que era comum em mim, o que era comum em você foi transformado num lugar incomum, num lugar extraordinário por causa da presença de Deus. Então, todas as vezes que a gente entra nesse ambiente de adoração e começa a adorar o Senhor, o lugar que você está muda. Só de estar falando com vocês aqui acerca desta palavra, muitas vezes algum versículo aqui me chama a atenção e eu sinto que diferença aqui onde eu estou, no quarto que eu estou, porque a presença de Deus está aqui, e a presença de Deus está aí com você também, enchendo o seu coração e o ambiente que você está. Hebreus 10, 19 a 23 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar, você tem ousadia para entrar no santuário, nós acabamos de confirmar isso, pelo sangue de Jesus, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, aproximemo-nos com um coração sincero, que a Sandra acabou de falar, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água. Então, é tremendo isso, nós temos agora a autoridade, a ousadia de poder entrar no Santo dos Santos, livres, né? Porque ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as dores, o peso que estava sobre nós, né? Nós somos livres para adentrar o Santo dos Santos. Então, agora, quando a gente estiver ali, ou no culto... Opa, alguém quer falar alguma coisa? Oi? Eu te mandei uma pergunta aí no chat?
Maria, então, o adorar em verdade, você acha que é o coração sincero, então? Com o coração sincero. A gente vai falar um pouquinho mais na frente de novo sobre isso. Ah, tá bom. Quando chegar lá, a gente fala novamente, tá bom? Tá bom. Então, Mateus, depois você dá um pulinho aqui, por favor. Não sei se você está ouvindo. Então, nós temos essa ousadia agora de adentrar ao Santo dos Santos. Só um minutinho, moço. Como é que eu fecho isso aqui? É só clicar na tela de volta. De volta? Só precisa voltar aqui. Valeu. Nós temos essa ousadia. Agora, quando você estiver na sua casa, no seu lugar secreto, no seu lugar onde você separou para você ter o seu tempo com Deus, você vai se lembrar disso. Eu tenho ousadia para entrar no santuário. Eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue do Cordeiro, eu posso adentrar agora livremente e adorar o Senhor. Então, nós não precisamos ter mais medo de nos expressar a Deus. Nós não precisamos ter mais medo de querer pegar palavras lindas, maravilhosas, né? Para adorar a Deus. Porque Isaías fala lá, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração precisa estar na adoração. E a adoração precisa estar no coração. Entende? A conectividade que precisa ter isso. E então é muito importante, agora você, quando estiver aí no teu tempo, você se lembrar disso, né? Que você está falando a um Deus que não está longe de você, pelo contrário, Ele te deu total liberdade, total ousadia para entrar no Santo dos Santos. E lá, quando nós estivermos juntos na comunidade, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, você vai poder se expressar mais ainda. Eu tenho ousadia para isso. Por quê? Não por mim, mas por causa do sangue de Jesus que me deu essa liberdade para estar na presença dele. Amém? A adoração, a unção e a glória. Vamos lá. A adoração. A verdadeira adoração é para quem? João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, ela não tem a ver com vocais, com canções, com bandas ou com corais. Tudo isso contribui para nós nos expressarmos a Deus, para nós, né, manifestarmos, né, o nosso amor a Jesus. Mas a verdadeira essência da adoração, aquilo, Sandra, que a gente estava falando, é quando seu coração, sua alma e todo o seu ser se rendem completamente adorando a Deus. Completamente. A nossa vida de intimidade com Jesus, quando nos separamos para Ele em nosso quarto e fechamos a porta, revelará toda a plenitude de adorarmos ao Senhor completamente. A adoração é um ato de obediência do coração. É uma resposta que exige a plenitude de tudo que eu sou. Então, assim, só abrindo um parênteses aqui, de tudo que você é, né, de tudo que eu sou, não é algo, né, uma liturgia, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, sabe? Não, mas é com liberdade, que exige toda uma plenitude do nosso ser, de quem nós somos, por amor ao Senhor, pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Eu já vivi momentos aqui, irmãos, na minha casa, que eu vou falar do que eu vivi,
de ter dias em que eu começava a orar. Isso aconteceu uma vez, acho que foi mais de uma semana. Eu entrava assim para orar, para ter o meu tempo com Deus. Eu não conseguia orar em português, por exemplo. Eu não conseguia, eu começava a falar e eu não conseguia orar em português. O Espírito Santo tomava ali o ambiente, tomava a minha vida de tal maneira que eu entrava no Santo dos Santos e deixava o Espírito fluir de tal maneira, sabe? Que aquela liberdade tomava conta daquele lugar, entende? Então não é uma obrigação, mas é algo que flui do teu coração, da tua mente, né? Do teu espírito, de toda a tua alma. Aí ele fala aqui, não é um ritual, a adoração envolve o nosso coração, mente e vontade. Quanto mais nos entregarmos em adoração a Ele, mais nós iremos refletir seu amor, sua graça e sua generosidade. Ficaremos cada dia mais parecidos com Jesus. Tem um salmo que fala, né, acerca eu não lembro o número agora, desse salmo. Se alguém conseguir pesquisar aí rapidinho e achar, pode falar. Aquele salmo que fala que nós não faremos para ti imagens, esculturas de mim e tal, e fala assim, tornem-se semelhantes a estes que não falam, não comem, né, não se movimentam, fala várias coisas sobre isso e fala, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Então, nós vamos nos tornar semelhantes àquele que nós adoramos. Ficaremos cada dia mais parecidos com Jesus. E lógico que isso vai ser um reflexo da vida dele na nossa vida. O amor de Jesus vai refletir, a graça, a generosidade de Jesus vai refletir em nós. Porque nós estamos adorando com todo o nosso coração, nossa alma, nossa mente, tudo que nós somos. Amém? Tá dando para entender? Olha, meu filho, que bonito. Vamos lá, então. Vou ver aqui se é Salmo 115 mesmo. Peraí, irmãos. Salmo 115. Maria, Oi? adorar em espírito é quando você ora em línguas só? Não, o adorar em espírito especificamente não é orar em línguas, né? Porque orar em línguas é um dom do Espírito na nossa vida. Acho que vocês aprenderam isso na aula da Lili, ou não? Sim. Isso mesmo, Então, o adorar em espírito não é quando você fala em línguas, não é o dom, é você e Deus. Isso, é a total rendição da tua mente, porque assim, você concorda comigo que às vezes a gente vai falar com Deus, né? Vamos usar essa palavra aqui, meio frio, assim, meio, sabe? Parece que a gente só está cumprindo tabela, sabe assim? Vamos usar esse exemplo? Sim. Então, o que a gente está querendo passar aqui é que nós temos que nos voltar completamente, sabe? Principalmente com esse coração sincero, com essa alma, com toda a nossa alma voltada para Deus e com o nosso espírito também, com tudo que há em nós. Então, que aquele momento seja realmente um momento de entrega, né? Total. Eu vou me voltar com os meus pensamentos, com o meu coração, com a minha mente, com o meu espírito, completamente para Deus. E sabe aí quando você sente aquele gozo, aquela alegria dentro de você, que toma conta dentro de você, não sei se você já passou por isso, já teve essa experiência, que aquilo toma conta de você de uma maneira, ou se alguém que mais já teve uma experiência assim, que parece que você tem que ir mais, você tem que ir mais além daquilo que você está vivendo, né? Então, eu acredito que o em espírito e em verdade é dessa forma, é
é algo completo, é o nosso completo para Deus, o nosso completo no coração, na alma e no espírito se voltar para Deus. Licença um pouquinho, Vera. Pode falar. É uma coisa que eu tenho ouvido, né, desde da minha conversão, dos momentos que eu passei por alguns estudos, Certo. eu aprendi sobre estilo de vida, né? Adoração é estilo de vida. Nós Então, falamos assim, sobre isso. tudo que a gente, assim, a nossa vida no completo, nas nossas 24 horas, é toda de adoração ao Senhor. Isso. Tudo que eu for fazer, tudo que os meus pensamentos, minhas atitudes, meus atos, minhas palavras, minhas escolhas, tudo é em louvor ao Senhor. Amém, amém. E espírito de adoração, muitas vezes eu não vou estar nem expressando algo com os meus lábios, mas o meu espírito está em harmonia, digamos essa palavra, né? Harmonia com o Espírito de Deus, né? Isso mesmo. Dependendo do ambiente, pode até estar de trevas ao meu redor, mas eu estou no espírito. Exatamente. E isso aí que você falou, é interessante isso. Quantas vezes, às vezes a gente passa por algum lugar, às vezes pode ser até uma loja, uma casa, a casa de alguém, e que você, na hora que você entra ali, você sente a opressão naquele lugar. Você sente a opressão até, às vezes, nas pessoas. Por quê? Porque o teu espírito está voltado para Deus. O teu espírito está voltado em adoração para Deus. Então, na hora, o Espírito Santo que habita em você, você já sente aquilo. Entende? Por quê? Porque você está em conexão, você está ali voltada em adoração para Deus o tempo todo. Então, no mundo espiritual, você consegue ter essa sensibilidade, sabe? De sentir na hora, tem algo estranho aqui. Tem algo errado aqui. Eu já passei por uma experiência de, assim, que eu tenho um hábito, né? Hoje nem tanto, mas quando eu ia trabalhar, voltar a trabalhar, do trabalho ou indo para casa, sempre gostava, ou ir a pé ou voltar a pé, né? Ou pegar um caminho mais distante, assim, do ponto. Para mim, ter um tempo de oração, de adoração, para mim esvaziar daquela nhaca do dia, né? E aí eu me lembro que eu estava passando em frente a uma farmácia, eu estava numa avenida principal aqui de Carapicuíba. E a hora que eu estava passando, uma criança correu assim por mim, assim, mas eu travei na hora e eu senti aquela opressão como se fosse um espírito de morte mesmo. Sim. E eu comecei a orar no espírito e repreender pela vida daquela criança, porque eu falei, em mim não foi, né? Então eu comecei a orar pela criança, interceder por ela. Falei assim, eu não sei o que está acontecendo, e comecei a clamar por ela. Porque eu falei, pode ser um livramento, ela poderia ter sido atropelada, não sei, uma avenida de movimento. Mas foi uma experiência que eu tive. Glória a Deus, amém. Então, Sandrinha, deu para entender aí? Deu para esclarecer? Deu sim, Verinha, obrigada. Amém. O Salmo 115 que eu falei, olha só, vamos ver se é isso aqui mesmo. É esse mesmo, meu filho Mateus, glória a Deus. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, nós vamos nos tornar muito mais parecidos com o Senhor conforme a nossa adoração, conforme a nossa intimidade de adoração com Ele. Amém? Continuando aqui. A palavra adorar é um verbo, uma palavra de ação. Todos os dias somos chamados a adorá-lo, reverenciá-lo, a permanecer na profundidade da presença dEle. Adorar vai além de cantarmos belas canções na igreja de domingo. É mais do que instrumentos e música. Como um verdadeiro adorador, seu coração poderá adorar o Senhor a todo tempo. A Edilene falou isso aí agora. Em todos os lugares e com toda a sua vida. Muitas vezes pensamos que não temos nada a oferecer, né? Que a gente não tem a oferecer o quê ao Senhor? Mas tudo que Deus quer é o nosso coração.
Ele não precisa simplesmente do nosso talento, da nossa habilidade musical, ou de todas as coisas que nós podemos fazer, mas ele olha para nós e ele diz, eu quero você. Ele quer você, ele quer o teu coração. Prova disso é o que a palavra diz em Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Por quê? Porque é do coração que procedem as saídas da vida. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Podemos nos lembrar de Davi, que não tinha muitas características surpreendentes, mas era apenas o pastor de ovelhas. Porém, era fiel e amava a Deus. Porém, Deus viu o coração que ele tinha. Foi a primeira coisa que chamou a atenção de Deus em Davi. Achei Davi. Olha que coisa. João fala, né, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E aqui ele está dizendo, achei Davi, filho de Jessé. Ele quer olhar para nós e dizer hoje, achei a Vera, achei a Sandra, achei a Edilane, achei a Ângela, achei a Maria, achei o João, enfim, achei esta pessoa segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, né? Então, o nosso coração precisa estar voltado completamente para ele. Nós não podemos esperar sermos cantores, né? Ou mesmo músico. Seja um adorador hoje, agora. O Senhor nos chamou para sermos adoradores hoje. Você faz parte do corpo e foi comprado por alto preço. Mas como indivíduo, o Senhor quer receber a sua adoração. Percebe que a adoração, como Deus se preocupa com essa questão individual da adoração, há um poder muito grande na adoração coletiva, que nós vamos ver, acho que mais coisas para frente, mas a adoração individual, ela é necessária, né? Então, que a gente abra o nosso coração e adore o Senhor com tudo que nós temos e com todo o nosso ser e com tudo que nós somos. Aleluias. Próximo. Prepare-se para adorar ao Rei. Essa história é muito interessante, não sei se vocês já leram, mas vamos lá. Esther, capítulo 2, verso 12, diz, depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. A Bíblia diz que a história de Esther, que antes dela se apresentar ao rei, ela se preparou durante 1 ano. Quantos conhecem a história de Esther aqui? Todo mundo conhece? Sim. Amém. O tratamento descrito aqui diz que elas utilizaram ungüentos, óleos, essências e até mesmo houve o cuidado da alimentação dela. Ela estava sendo preparada para entrar na presença do rei. Percebam que neste livro o rei representa Deus. O rei representa o nosso rei. E Esther está representando a igreja, que sou eu e você. Entre várias moças virgens, ela foi escolhida e cuidada especificamente por Hegai, guarda das mulheres. Mas por que toda essa preparação? Qual a necessidade de tanta preparação durante 1 ano? Porque os olhos é até a sua alimentação. Ela se apresentaria diante do rei, né? Então, nós precisamos trazer a essência dessa história dessa mulher para nós, que ela está representando a igreja, que nós precisamos nos preparar para entrar na presença do rei. Olha só, nós também podemos nos preparar a cada dia. De que forma? De que forma nós podemos nos preparar? Em santidade, deixando a santidade do Senhor se manifestar em nós. A semana passada eu
ia assistir um filme, né? Aí o filme era de coração, alguma coisa do coração, não lembro agora exatamente, coração ao coração, uma coisa assim. E era a história de uma mulher que adotou, ela tinha uma filha adotiva e ia adotar mais uma. E a segunda filha que ela adotou começou a ter ações muito estranhas, de violência e tal. E aí conta lá um pouquinho no contexto que ela tinha sido abusada, por isso tinha essa revolta dentro dela. E eu achei interessante, porque eu falei, vamos ver o que isso vai dar. Daqui a pouco, gente, o negócio começa com uma magia negra do cão. Eu falei, deixa eu desligar isso em nome de Jesus, porque começou a mostrar que aí foram levar a minha psicólogo e tal, e aí viram que o negócio não estava evoluindo, levaram ela para magia negra. Eu falei, está repreendido isso em nome de Jesus. Eu confesso a vocês que na hora eu me senti mal, né? Eu falei, caramba, o que é isso? Está repreendido. Então, por que eu me incomodei? Porque é importante para mim me santificar até nessas coisas, né? Aquilo que fere os princípios da palavra num filme, falamos até das canções, meu Deus, como que eu vou cantar ali, adorar a Deus no domingo, aí na semana eu entro com músicas que não exaltam a presença de Deus, né? Que não glorificam o nome de Jesus, como que eu entro para cantar as músicas que não trazem nada para a minha vida, que não trazem edificação nenhuma para a minha vida, como esses mesmos lábios que estão ali dizendo que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o Santo, como é que na semana eu pego alguma outra coisa e vou proferir ali, vou declarar, né? Eu não lembro de uma música, né? Chore por mim, não liga para ele, vamos supor, né? Eu só lembrei dessa música agora. Então, essa é nova. Essa é nova, né? Como que eu vou, gente, adorar, né? Como que eu adoro o Rei hoje, amanhã eu estou com essa canção na minha boca? Como? Me explica isso. Não tem, não dá. Então, eu quero me separar. Tudo aquilo que ferir os princípios da palavra, um filme ou qualquer outra coisa que eu possa estar vendo, né? Eu preciso me separar ali naquele mundo. Não, isso não pertence, não faz parte da minha vida. Então, Licença um pouquinho, Vera. Pois não. Até alguns certos louvores, dependendo da expressão da palavra, Sim. O tom da palavra, até louvor, às vezes, quando a gente vai louvar, né? Tem algumas letras, se a gente for parar para pensar, a gente nem canta. Porque a gente está liberando palavra, né? É verdade, né? Coisa séria. Tem uma música que nós cantávamos muito no passado. Era assim, ó, mais ou menos assim. A Edilene deve lembrar dela. Oh, meu Deus. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então, como que eu posso dizer? Até hoje o pessoal canta. Se você não vai, não impeça a mim. Mas, meu Deus, o irmão tem que ir junto comigo, né? Então, assim, é uma letra meio desconexa, né? Assim, a gente tem que prestar atenção mesmo naquilo que nós cantamos, é importante. Então, continuando, em santidade, obediência, né? A obediência, aqueles que nós devemos obediência, né? Primeiro a Deus, depois pais, né? E outras autoridades sobre as nossas vidas, isso precisa ser uma realidade em nós. Eu não posso dizer que eu sou um adorador em espírito e em verdade se eu desobedeço meus pais, por exemplo. Se eu desonro meus pais. Como que eu vou adorar em espírito e em verdade dessa forma? Eu não posso dizer que eu sou uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador, e eu vivo acessando coisas, pornografia, né, na internet ou coisas assim, né, ou seja, em outras situações da vida. Então, eu preciso renunciar tudo aquilo que me afasta de Deus, né? Nós podemos nos capacitar também para sermos instrumentos nas mãos de Deus, na adoração, seja cantando ou tocando, mas que toda a nossa preparação, seja na vida diária
ou mesmo nas habilidades, seja somente para adorar ao Rei. Então, é muito importante. A tua vida precisa ser uma preparação. A minha vida precisa ser uma preparação para adorar o Rei dos Reis todos os dias. E Esther fez isso. Interessante que o livro de Esther fala, né, que quando ela ia até a presença do rei, ele precisava autorizar, né, que ele estendesse o cetro para ela. Olha que coisa tremenda. Se ele não estendesse o cetro para ela poderia morrer. E o que isso traz para nós? Que hoje, como igreja, nós precisamos ir até o rei, porque ele vai estender o cetro, a mão dele, o poder dele sobre nós, né? A bênção dele sobre nós. E por isso nós precisamos nos preparar todos os dias, em nome de Jesus. Somente os puros podem adentrar os aposentos do rei. Não nos deixemos corromper com as coisas desta terra. Não nos deixemos inflar por causa de elogios. Isso equivale também, né, muito para o pessoal de ministério de louvor, quem canta, quem prega, né, que às vezes as pessoas dizem, nossa, que voz, como você está tocando, né, como você está louvando e tal. Então isso não pode tomar um lugar no nosso coração. Nós não podemos deixar. Nós precisamos sempre dizer que tudo seja para a glória de Jesus, porque senão a gente começa a se orgulhar demais e o orgulho nos levará ao pecado. Pois a nossa preparação não é para nós sermos conhecidos pelos homens, e sim para dar ao Senhor toda a glória, sempre toda a glória, pois o culto é para Ele, não é para o pastor, não é para o seu irmão do lado, o culto é para Ele. Por isso que o nosso culto precisa ser preparado, né, todos os dias. Não é só a hora que chega lá na igreja para todo mundo louvar a Deus. Prepare o seu culto antes de ir, na semana já vai preparando, né, aquilo que você vai oferecer ao Senhor. Quando nós nos separamos, a unção de Deus vem e ela despedaça todo o jugo que há sobre você e sobre mim. Não é para nos parecermos melhores do que os outros. Assim como Esther se purificou durante aquele tempo, nós também devemos nos purificar e assim alcançaremos o favor do rei. Amém? Você também vai alcançar o favor do rei através da separação da tua vida para agradá-lo em espírito e em verdade. Amém. A adoração é meditação e celebração. Glória a Deus. A meditação nos prepara para desfrutarmos da comunhão com Deus. É o tempo que usamos a imaginação para trazer tudo que Deus já fez e fará por nós. Né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando trazemos à memória aquilo que o Senhor fez, faz e fará por nós, o nosso coração se encherá de alegria e expectativa, de tal maneira que cultuaremos com alegria e com celebração. Às vezes nós ficamos abatidos, às vezes nós ficamos desanimados, até com algo que nós estamos querendo de Deus, né? Algo para as nossas vidas, para a nossa família, e às vezes coisas que não estão acontecendo nos trazem um certo abatimento, mas nós precisamos praticar isso, trazer à memória aquilo que o Senhor já fez, né? Nós nos esquecemos muito fácil, nós esquecemos muito rápido das coisas que Deus fez na nossa vida, né? Lembra-te da tua salvação, lembra-te de onde o Senhor te tirou, lembra-te de onde o Senhor te resgatou, lembra-te dos livramentos que Ele te deu, lembra das portas que Ele já abriu para você, e isso vai começar a trazer, encher o seu coração de alegria novamente, de expectativa, porque se Ele fez, Ele pode fazer mais, ou além do que eu posso imaginar, né? E nós vamos continuar cultuando o Senhor com o nosso coração cheio de alegria e com celebração. Adorar
é render-se, do grego proskuneu. Reconhecer a sua soberania sobre tudo e sobre todos, coloca-nos à sua inteira disposição. A ideia básica aqui é de submissão total a Ele. O gesto de curvar-se diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é digno de ser reverenciado. Não sei se vocês lembram, na palavra, algumas vezes está escrito assim, Deus ele se refere ao povo de Israel como um povo de dura cerviz, né? Que é esse ossinho que a gente tem aqui atrás, ou seja, era um povo que não se curvava, muito duro de coração, muito duro, muito reclamão, né? Muito murmurador. A gente vê lá os textos de Êxodo, os capítulos de Êxodo, e como Moisés sofreu ali naquele tempo, irmãos, porque foi um tempo de muita murmuração, né? De dureza de coração, de dureza da cerviz, e um povo que não via as ações de Deus, ou até via temporariamente, né? Pelo tempo que eles achavam necessário. Mas daí a pouco o espírito de murmuração já vinha e tomava conta deles, e eles já começavam a reclamar, e Moisés sofreu com a murmuração daquele povo, essa verdade. E nós temos que nos atentar a isso, né? O gesto de nós nos curvarmos, de nós reverenciarmos ao Senhor. Ouvi uma moça falando uma vez, eu li uma vez sobre a importância de nós, esse tempo que a gente se dobra mesmo diante do Senhor. O fato, até Sandra, falando sobre isso, de nós nos voltarmos de mente, de coração, de alma e de espírito para Deus. Nessa reportagem a pessoa dizia assim que isso traz cura para nós, traz cura até para o nosso emocional, de tão forte que é quando nós nos voltarmos para Deus dessa maneira. Em Mateus 4, 9 e 10 diz que Satanás tenta Jesus justamente nisso, para que Jesus se prostrasse e adorasse, era o maior desejo de Satanás. Mas o Senhor Jesus diz, ao Senhor, teu Deus, somente adorarás. Proskinese, né, do grego lá em cima que a gente mencionou. E só a Ele darás cultos, né? Por isso que é tremendo isso, é tremendo a nossa adoração a Deus. Quando Satanás vê, como a foto dessa moça que está aparecendo aí para vocês, você ali se prostrando diante de Deus, e aí Satanás olha para você e ele diz, eu perdi, perdeu mesmo, porque esta mulher, este homem está totalmente rendido na minha presença, na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Para adorar a Ele, em nome de Jesus. Adorar é servir, do grego latreia. Em Romanos 12:1, Paulo descreve o seguinte, o corpo entregue a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofertar a Ele toda a nossa capacidade, a nossa potencialidade, a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa experiência e dedicação. Servir como reconhecimento da transformação que Ele operou em minha vida. Ele merece o melhor do meu serviço como forma de gratidão. Então, quando nós estamos envolvidos com a casa de Deus, né? Com a casa que Deus tem separado para nós, e Ele te coloca em algo para você o servir, seja no ministério de louvor, seja lá no meio dos diáconos, junto com os diáconos, seja para ministrar para as crianças, seja para estar ali na porta receber os irmãos, seja na dança, o que for, para servir uma água para alguém, tudo isso denota e mostra o seu reconhecimento, sabe, do que Deus operou na sua vida. E você vai se esmerar por fazer o melhor, né? Por quê? Porque Ele merece o melhor do meu serviço, o melhor do que eu tenho, o melhor do que eu posso oferecer a Ele. Adorar é reverenciar, do grego seben, a Deus com temor, do grego phobos.
O verdadeiro adorador tem uma reverente preocupação em fazer o que agrada a Deus. Isso é lindo. E fugir do que agrada o diabo, sabe? Nós temos essa constante preocupação, aquele que se converteu e que realmente quer ser um adorador de verdade, ele tem essa preocupação de que nos atos dele, ele possa estar desagradando a Deus ou não. Que nos atos dele, nas falas, esses dias até, né, uma coisa boba, mas interessante. Eu não sou uma pessoa de responder às pessoas assim, tipo, a pessoa fala alguma coisa para mim, eu taco assim, já em seguida. Eu não sou assim, não é muito meu estilo. Mas nós estávamos entre alguns irmãos, e aí a pessoa fez um comentário comigo, né, você, o Paulo, só viaja para aulas de Lindóia, né, e vai para outro lugar, tal. Aí, na hora, eu falei assim para a pessoa, se você pagar, eu vou. Eu fui muito grossa, né? Para mim, eu fui muito grossa. Para mim, foi um comentário desnecessário da minha parte, porque eu não sou assim. Mas, na hora, o Espírito Santo me puxou assim na hora, irmãos. Porque, para mim, aquilo não foi natural, né? Eita, tô achando que é o Francisco, hein? Hã? Não entendi, Sandra. Esse comentário aí é a cara do Francisco. Mas não foi ele, não. E aí, eu pedi perdão para ela, né? Eu falei assim, me perdoa, eu não quis dizer dessa forma, eu não sou assim. Nossa, eu me senti mal naquela hora. Por quê? Parece uma coisa boba, né? Poxa, mas o que tem a ver? Mas eu me preocupei naquele momento de ter sido mal educada, de ter sido grossa com ela, né? Então, eu fui pedir perdão para a pessoa, porque me entristeceu e eu senti que eu entristeci o Espírito Santo. E para mim, existe essa preocupação. Então, nós nos preocupamos em fazer o que agrada ao Senhor sempre, né? E fugir do que agrada o diabo. João 9:31. Sabemos que Deus não atende os pecadores, a pecadores. Isso aqui quer dizer, irmãos, todos nós somos pecadores, nós sabemos disso. Mas não vivemos na prática do pecado, amém? Então, que fique bem claro aqui, porque eu erro, eu falho, eu peco, mas a Bíblia diz que eu tenho um advogado que intercede por mim, eu vou até ele, peço perdão, e quando eu peço perdão, eu tenho que mudar a minha atitude, né? Eu não vou fazer mais como eu estava fazendo. Então, sabemos aqui que Deus não atende a pecadores nesse sentido. Eu estou na prática do pecado e quero que Deus faça algo. Como? Pelo contrário, se alguém teme Theosebes, que tem a mesma raiz de fogos, que é a parte do temor lá, a Deus, e pratica a sua vontade, este o atende. Amém? Último slide de hoje. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo. O que acontece durante a adoração? Colossenses 3,16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Aleluia. Quando o povo de Deus o adora, uma atmosfera se cria. Vocês já perceberam isso? Quem já percebeu isso? Quando você começa a adorar, a atmosfera muda. Fala aí, quem já percebeu isso? E como muda? Amém. Percebam, comecem a perceber isso. Se você não prestava atenção nisso, a atmosfera muda. Por quê? Onde Jesus entra, alguma coisa muda, alguma coisa acontece, né? Então, o ambiente muda. O ambiente que você está muda. Percebe? Vamos usar o exemplo aqui da igreja, quando a gente está adorando todo mundo junto, né? Quando todo mundo começa, vamos supor, cantar lá, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar.
Você entende que começa a mudar, a atmosfera muda ali. Por quê? O que a gente leu lá no começo? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, muda a atmosfera, muda o ambiente. Como citamos no início dessas aulas, que o lugar muda quando o Senhor é entronizado. Assim como aconteceu com Jacó, que a gente viu hoje. O adorador experimenta os efeitos da sua própria adoração. Amém, queridos? Guarda essa frase aí, Senhor, eu quero experimentar os efeitos da minha adoração a Ti. Você vai começar a experimentar isso, os efeitos da sua adoração a Deus. Deus habita em meio aos louvores do seu povo, isso significa que a sua presença traz favor ao homem em meio à adoração. Traz também segurança para nós. A adoração, ela fortalece a confiança íntima. Vamos ver lá, Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, olha só, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nos impulsiona a levantar nossos olhos para o horizonte e nos faz andar confiantes e esperançosos. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E também Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Ela nos traz também, durante a adoração, comunhão. A adoração gera intimidade com Deus e com as pessoas. 1 João 3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Cadê aqui? Faz desaparecer as barreiras entre os irmãos. Atos 2, 4 e 5 fala assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Apesar de toda a diferença cultural entre eles, eles estavam ali juntos, no mesmo propósito, no mesmo espírito, né? Gerando comunhão entre eles. Um adorador tem excelente nível de relacionamento um com o outro. Então, eu não posso mentir e dizer: eu adoro a Deus e eu odeio meu irmão. Mas isso não está batendo com a palavra. Eu não suporto olhar para aquele irmão ali. Não, tem alguma coisa errada. Se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, eu estou adorando a Deus a quem eu não vejo? Como isso? Não bate, né? Então, um verdadeiro adorador precisa ter nível excelente de relacionamento. Amém? A nossa visão também é transformada. Quando vivemos na presença de Deus, nossa visão é completamente transformada. O resultado da íntima comunhão com Deus cria em nós o desejo de colocar a honra a Deus acima de nossos próprios valores. Isso é demais. E prioridades. Temos uma nova perspectiva de ver as realidades ao redor. Elas já não nos intimidam, pois na consciência do adorador, sabemos que Deus é maior do que todas as circunstâncias e realidades. 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
A evangelização faz parte do verdadeiro adorador também. Então, não é só o pastor que prega lá na frente, né, ou a pessoa que está lá na frente. Nós todos somos chamados individualmente para sermos adoradores. Quando nós temos a adoração como estilo de vida, desejamos que todos também conheçam o Deus digno que conhecemos. Cresce em nós o desejo de testemunhar, de falar, né, do amor de Jesus Cristo e anunciar as boas novas. Jesus, ele convidou os discípulos a seguirem. Mateus e Marcos fala isso, né, que eles foram chamados agora não mais para continuar como pescadores, mas como pescadores de homens, porque eles se tornaram verdadeiros adoradores. Mas os enviou também sem obrigá-los a ir, né? Atos 1:8 diz isso. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o verdadeiro adorador também evangeliza. O verdadeiro adorador é um homem e uma mulher segura. O verdadeiro adorador tem comunhão com os irmãos, tem relacionamento com os irmãos. A comunhão com ele e o seu poder motivou esses homens a pregar o evangelho do reino. Então, tudo isso completa a nossa vida de adorador. Por isso que adorar não é cantar. Cantar todo mundo canta, entende? Tocar, todo mundo pode tocar. Porque se você aprender, você vai poder tocar, não é verdade? Mas o verdadeiro adorador, ele expressa a vida de Jesus. Ele tem mudança na sua vida, né? E eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que o Senhor quer fazer com você, em nome de Jesus. Agora, onde que eu vou aqui? Parar a apresentação. Amém, queridos? Então, tudo isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Transformação, adoração traz transformação. Não tem como eu fazer essa entrega total da minha vida e não ter transformação, e não ter mudança, e não ter visão transformada, mente transformada, coração transformado, né? E continuar a mesma pessoa, não tem. Nós precisamos de mudança. A igreja precisa de mudança. Não tem como nós experimentarmos deste Deus e alguma coisa não acontecer na nossa vida. E alguma mudança não acontecer na nossa vida. Amém? Algum comentário, alguém quer fazer? Fique à vontade. Quem eu não tinha visto ainda, a Ju, a Lu,